Olá pessoal, muito bem-vindo aqui ao canal Invertendo Sentidos. Eu sou Marcos Amaro e hoje eu gostaria de conversar com as pessoas que acreditam no Criador de todas as coisas e que têm ouvido falar aí a respeito da marca da besta. Se nós estamos próximo dela, se ela já foi criada. E aí eu quero trazer aqui o meu ponto de vista a respeito da marca da besta. Então você que se interessa pelo assunto, fica aí até o final, comenta se isso vai te alertar sobre algo que você não tem observado. E aí o Invertendo Sentido vai inverter isso para você chegar a se aperceber disso. Bom, você que não crê no Criador de todas as coisas, mesmo assim, eu te convido a baixar o prefácio do livro Evangelho segundo a Matemática. Foi escrita por mim, passei 10 anos para escrever esse livro. E lá eu mostro como que eu calculei a minha fé e como que eu cheguei à conclusão de acreditar no que eu acredito. De repente, você lendo o livro, você que não acredita no Criador de todas as coisas, não acredita em nada ou acredita na ciência, lá também eu comento alguma coisa a respeito, mesmo porque eu tenho que passar por esses caminhos aí para chegar até onde eu cheguei. Então, te convido a ler o livro e saber como que eu calculei a minha fé. Bom, pessoal, para você que acredita no Criador de todas as coisas, nós sabemos algumas coisas a respeito da marca da besta. Primeiro que as escrituras dizem que vai ser um número de homem. Aí ele fala lá 666. Há quem traga outro tipo de conhecimento, diz que é 644. Enfim, existe um número aí e o mais badalado entre eles é o número 666. E outra coisa também que se fala muito é que essa marca ela vai acontecer na mão e também na testa. E também está escrito e é quase que unânime, todos defenderam a ideia de que nós só poderemos comprar algo, inclusive para comer, se a gente tiver essa marca conosco. E aí já badalaram muitas coisas a respeito. Aí olha, é o cartão de crédito, é a marca da besta. Ah, é o código de barra, é a marca da besta. E hoje eu assistindo aqui a TV aqui no YouTube, um rapaz falando que a marca da besta pode ser o IA, também aí o conhecido como inteligência artificial. Então você vê que existe inúmeras interpretações a respeito do assunto, mas eu não quero aqui dizer que a que eu vou apresentar seja a correta, mas de repente você pode concordar com ela ou não. Aí você comenta o que você achou do que vai ser dito aqui. Mas o que acontece? Vamos lá. De onde surgiu essa ideia de marca na mão e na testa? Será que foi o inimigo que nós entendemos, nós que acreditamos no Criador de todas as coisas, que existe um inimigo e esse inimigo dá-se o nome de Satanás, Cão, Diabo, Lúcifer, enfim, tem uma infinidade de nomes a serem dados para as pessoas que são do mal. E aí de onde é que surgiu isso? Para tanto, como eu escrevi um livro, o Evangelho segundo a Matemática, nada mais justo de eu usar a matemática para tentar mostrar como que nós vamos nos alinhar sobre o que eu vou apresentar aqui das escrituras. É coisa simples, não precisa você saber muita coisa de matemática não. Porém, o que você precisa saber é o seguinte: tem uma máxima aí que diz o seguinte, que a distância ela prevê a perda da intimidade. Então, quanto mais distante você estiver sobre determinada coisa, você vai perdendo a intimidade. Inclusive, eu até falo para as pessoas que existem 3 passos ou 3 fases que a pessoa vive quando ela perde um ente querido. A primeira fase é a fase da perda, aí você chora, você se desespera. Depois vem a segunda fase, que é a fase da saudade.
E depois vem a terceira fase, que é a fase da lembrança. Você lembra da pessoa, isso aqui lembra meu pai, isso aqui lembra minha mãe, isso aqui lembra meu irmão. E aí você entra no estado de lembrança. Porque à medida que você vai se afastando daquele momento, você vai se adaptando a novas coisas. E aí você vai colocando na sua mente outras ideias, outros pensamentos. E aí, o que causa mais sofrimento nas pessoas? Elas não se permitirem sair dessas fases. Aí tem gente que vive só a fase da perda e aí não quer sair, entra na depressão, entra em problemas psíquicos, porque ela não sabe viver exatamente todos esses momentos. Mas o fato é que quanto mais se caminha para a distância, menos você vai lembrar daquele episódio. Assim também são com as coisas boas, né? Quando você se afasta de alguma coisa boa também, você acaba perdendo lá a intimidade. Então vou tentar fazer você aqui se lembrar de algo na matemática. Eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o número 2. Tá vendo o número 2? Pelo que vocês estão vendo aqui, ao lado do número 2 existe alguma coisa? Ó, não existe nada, né? Aqui só tem o número 2. Porém, na matemática, para quem já se esqueceu, nunca mais estudou matemática, não lembra mais disso, é porque você está muito distante da matemática, você não vai lembrar do que eu vou te dizer aqui e eu vou te relembrar. Olha só, todo número, ele é rodeado de número 1. Olha, a volta dele é toda de número 1. Ó. Ele tem um 1 aqui como expoente, porque 2 elevado a 1 é 2. Ele é multiplicado por 1, ó. 2 vezes 1 é 2. Na frente dele tem 1 vezes 2, então 1 vezes 2 é 2. E tem como denominador o número 1. 2 dividido por 1, 2. E por conseguinte ele tem um sinal na frente, que é o sinal de mais. Significa dizer que quando eu mostro aqui o número 2, para nós aqui que relembramos a isso, nós vamos saber que aqui, ao redor desse 2, existe um 1 como expoente, um denominador 1, é multiplicado por 1, é 1 vezes ele e tem um sinal de mais aqui na frente. Mas não se precisa colocar isso porque você que está sabendo disso já sabe que isso daqui existe. Então, quando alguém quiser mudar alguma coisa, aí nós vamos pensar assim, ó, bom, se eu colocar o sinal de menos aqui, ó, já não é mais aquele 2 que eu mostrei anteriormente, porque agora é um menos 2, ele já não é o 2. Porém, continua tendo 1 ao redor de todo esse número, ele continua sendo dividido por 1, tem expoente 1, é multiplicado por 1 e 1 é multiplicado por ele. Então ele é rodeado desses, vamos chamar aqui de sinais. Esses sinais estão sobre essa pessoa. Esse menos aqui, ele não elimina todos os uns que estão ao lado desse número. Ele só mudou o sinal. Então nós vamos ter aqui o sinal de mais e o sinal de menos, mas é o mesmo número, só modificou o sinal, mas ele continua rodeado de número 1. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo essas leis, ou essas normas, ou essas regras da matemática, e aí quando você vê o número 2, você não se lembra nem que em cima dele tem um 1, e tem todos esses 1 ao redor dele. O que é que isso tem a ver com o sinal e a marca da besta? É o seguinte, olha só, talvez você que é cristão, judeu ou islâmico, que acredita no Criador de todas as coisas, tenha se esquecido dessa regra. Aí eu vou mostrar aqui qual é a regra. Diz o seguinte, ó: gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e vossa mente, atai-as como um sinal em vossas mãos, e afixai-as nas vossas testas, como memorando entre vossos olhos. Então veja, ó, no meu coração está aqui, na minha mente, na minha mão
e na minha testa tem uma marca. Olha só. Mas dá para vocês verem aí, ó? Não dá, porque essas marcas são como os números uns que estão rodeando quem cumpriu o que está sendo pedido aqui nas Escrituras. Então, quando você olha para uma pessoa, você vai ver todos esses zooms aí ao redor delas. Então, de que forma essa marca da besta, do inimigo, vai entrar na vida dessa pessoa? Porque as Escrituras dizem o seguinte: por que tem essa marca na mão? Para a gente lembrar que, ou para a gente se lembrar que, quem nos tirou do Egito foi um braço forte. Um braço forte tirou a gente da escravidão. Então essa marca na mão aqui a gente não pode esquecer. A gente tem que dizer para o nosso filho: olha, foi mão forte que tirou a gente lá do Egito, que nos tirou da escravidão. E na testa a gente sempre lembrar que foi o Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que nos tirou do Egito com mão forte. Isso eu tenho que ensinar minhas filhas, tenho que ensinar meus netos, tenho que ensinar toda a minha geração. Olha, quem nos tirou do Egito, da escravidão, foi um Pai poderoso, um Criador de todas as coisas, nos tirou. Está aqui, está na minha mente. E foi com mão forte. Agora eu te pergunto: qual foi a vez que você ensinou seu filho a fazer isso, a se lembrar disso? Qual foi o momento que o pastor da sua igreja, ele te lembrou disso, dessa marca? Então o que acontece? Você está esperando que alguém te coloque uma marca na mão e na testa. Mas na verdade, o fato de você ter se esquecido que você precisa ter essa marca na sua testa e na sua mão, já o faz merecedor da marca da besta. Não precisa vir outra marca quando você se esquece do que você já tem. Então pesquisa aí nas Escrituras. E outra, passa a dizer para os outros isso: olha, a marca eu já tenho, essa marca eu não vou perder, que é o Criador de todas as coisas me tirou de mão forte do pecado. Entenderam aí a sistemática? Então esses números uns que eu mostrei aqui em torno dos números é essa marca. Mas essa marca, você não precisa necessariamente ela ser mostrada. Basta você entender que na sua mente você tem que ter sempre que quem te tirou da escravidão foi o Criador de todas as coisas. E como? Com mão forte. Essa é a marca do vencedor. Essa é a marca que você tem que ter. Às vezes você passa aí 2 horas escutando falar sobre Salomão, depois 2 horas falando sobre Paulo, depois você lembra-se de jejuar, você lembra-se de partir o pão, você lembra de ceiar, você lembra de ir ao monte, você lembra de louvar, mas só que você não se lembra que você pode perder a marca que ele pediu para colocar no teu coração, na tua mente, no meio da tua testa. Você lembrar que quem te tirou da escravidão foi Iau. Como? Com mão forte. Espero que você tenha entendido aí o que foi apresentado para você e não perca essa marca, cara. Se lembre sempre de que você já tem a marca que você precisa. Não precisa de mais nenhuma outra, porque você já tem. Só que distante, sem ler as Escrituras, sem ter ninguém que fale isso para você diariamente, sem você falar isso para os seus filhos, vai acabar todo mundo se esquecendo que já temos uma marca e temos que defender essa marca, e independente do que venha, a gente já tem a nossa. Obrigado por terem estado conosco até aqui. Marcos Amaro, Invertendo Sentidos.